Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do onomástico do direito sucessório. Lembrando, obviamente, que no bloco passado nós demos o start acerca do título 2 do direito sucessório, que é justamente a sucessão legítima, né? Então, a partir desse momento, como já tivemos uma introdução, lições comezinhas acerca do assunto, quero começar então o nosso tópico 2 do título 2. Que mágico, que holístico, né? Então falaremos justamente da ordem de vocação hereditária. Ordem essa que se encontra aí esculpida, talhada, cunhada no artigo 1829 do nosso Código Civil, tá? Então, ordem de vocação hereditária. Lembrando que essa ordem traduz, em verdade, uma presunção legal das pessoas aí, que o sujeito que já morreu, ele obviamente elegeria caso estivesse vivo, né? Então é uma presunção legal, ou seja, é uma ficção jurídica. Seria, em verdade, uma presunção que a lei, na verdade, traz. Show de bola. Então vamos lá, inciso 1º do 1829. Para quem que o morto deixaria seus bens caso vivo estivesse, né? Estaremos lá falando, então, da sucessão legítima de descendentes mais cônjuges. Então, se a pessoa morre, não deixa testamento, primeiramente os bens irão para os descendentes mais cônjuges. Lembrando, obviamente, que essa junção do cônjuge ela surgiu após o Código Civil do ano de 2002, né? Tornando, obviamente, essa sucessão mais complexa, conforme nós pontuamos no bloco passado. Bem, vamos lá. Descendentes mais cônjuges. Primeiro detalhe, esse artigo 1829, inciso 1, ele traz alguns entraves quando a gente faz essa leitura. Justamente por isso que ele é bastante perquirido, muitas vezes indagado. Ele vai falar que o cônjuge, em algumas situações, ele não recebe nada. Não, prof, não, ele não recebe nada. Em outras palavras, só vão receber os descendentes. Extrai o cônjuge, debela o cônjuge. Que loucura, prof! E são quantas exceções, então, em que o cônjuge nada recebe? Vamos lá, né? De cabeça, te antecipo para vocês, são 3. Por que 3? Porque é mágico, porque é holístico, né? Em outras palavras, é algo sublime, é igual o Trimurti, né? Ou seja, Shiva, Brahma e Vishnu. Tranquilo? Show de bola. Em outras palavras, temos três exceções onde o cônjuge nada recebe. Quais são essas exceções? Essas exceções, diga-se de passagem, elas estão relacionadas ao regime de bens. E lá vai estar escrito, lá vai estar pontuado o quê? Primeiro detalhe, se os cônjuges eles estiverem casados no regime da comunhão universal. Então, os casados no regime da comunhão universal, quando ele morre, obviamente, os bens aí, eles serão destinados aos descendentes. Óbvio que a gente vai trazer algumas observações. Só anotem essas exceções por enquanto que a gente vai explicar isso um pouco melhor. Show de bola? Segunda exceção. A segunda exceção diz respeito aí a, óbvio, né? Se a primeira é a comunhão universal, a segunda é a separação total de bens. Aquela que é o hit do ano de 2008. Ado, cada um no seu quadrado. Entretanto, contudo, todavia, lembrando que nós temos aí o artigo 1641. Esse artigo 1641, ele fala da separação legal obrigatória de bens, né? Então, separação legal obrigatória de bens. Tudo bem? Aquela que se perfaz em 3 situações, porque também é mágico, né? Que é aquela com casamento por autorização judicial, casamento com causa suspensiva ou casamento que se perfaz com maiores de 70 anos. Show de bola? Então, segunda situação, regime de separação total, né? Mas esse regime de separação total vai ser, obviamente, uma imposição legal. Então, regime de separação legal obrigatória. Show de bola? E terceira situação. A terceira situação onde os cônjuges nada recebem é a situação da comunhão parcial de bens. A regra, o regime legal, o regime supletório, aquele que é tipo Henrique e Juliano, o sujeito não faz nada, vai ser, obviamente, o regime eleito. Entretanto, dentro dessa exceção, nós temos uma observação. Qual a observação? Aqui, gente, nós só podemos falar dessa exceção se o morto ele não tiver deixado bens particulares. Então, em outras palavras, a gente vai falar do regime da comunhão parcial de bens sem bens particulares, sem bens particulares, não havendo bens particulares, tudo bem? Essas são as 3 exceções. Com base nisso, temos algumas observações a serem feitas, tá? Quais são as observações dentro desse inciso primeiro de descendentes mais cônjuges? Primeira observação, gente. Notem, quando eu falo desses institutos acerca de regime de bens e tudo mais, o primeiro detalhe que a gente pode trazer para vocês é que a ideia do nosso legislador ele foi justamente distinguir a meação, que é oriundo do direito de família,
que é, por demais, né, que a gente já estudou, óbvio, quando a gente falou aí em regime de bens e etc., Instituto da Meação, com o Instituto do Direito Sucessório. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: quando, obviamente, o sujeito falece, primeira coisa que a gente vai fazer, esse é um bloco total, tá? Dos bens comuns, dos bens que foram aí unidos, né, comungados entre, obviamente, os cônjuges durante a vivência, né? Essa comunhão plena de vida. Quando o sujeito morre, primeira coisa que a gente faz, a gente vai já tirar metade desses bens, e essa metade desses bens irá para quem? Para o cônjuge. Então a gente já retira metade dos bens e manda para o cônjuge. Retira metade dos bens, manda para o cônjuge. Retira metade dos bens, manda para o cônjuge. Esse é o instituto da meação. Essa meação, em outras palavras, ela tem seu lastro, sua base aonde? No direito das famílias. Tranquilo? Show de bola, sem grandes entraves. E essa outra metade? Dessa outra metade, né, a gente vai retirar e nós começaremos a falar do que? Justamente da ideia de herança. Então, dessa outra metade, já vou linkar aqui, tá? Surge, ou seja, essa outra metade forma uma outra bolinha nova, né? Surge a herança. Essa herança nós já pontuamos para vocês. O que nós pontuamos? Nós temos dessa herança uma parte que é legítima e a outra parte que é a disposição de última vontade. Quanto que eu posso dispor de última vontade? Posso dispor dessa metade aqui, outra metade. Ou seja, posso deixar essa parte aqui através de testamento, legado ou codicilo para quem eu bem entender. E esses outros 50%? Esses outros 50% aqui seriam, obviamente, essa legítima, que é o instituto que nós estamos trabalhando. Lembrando, óbvio, que se não houver testamento, toda essa herança, que seria metade já retirada da meação, né? Toda essa herança, ela vai ser a legítima propriamente dita. Show de bola? Sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Segunda observação que eu acho interessante é a seguinte: quando nós estudamos Zeno Veloso ele traz uma observação bastante interessante. Porque ele vai ler ali e fala assim, olha, a comunhão parcial de bens fala que o cônjuge nada recebe da herança se não deixar bens particulares. Só que Zeno Veloso ele fala assim, não, mas ele sempre vai deixar bem particular, então essa exceção ela nunca vai ser aplicada. Eu acho legal essa observação. Por que ele fala que nunca vai ser aplicada? Pelo seguinte, gente, quando você enterra alguém, você enterra a pessoa pelada? Não! Quando a pessoa vai ser cremada, ela vai pelada, vai sem nada, pelado, nu, com a mão no bolso? Não! Em outras palavras, ela tem pelo menos uma cueca, ela tem pelo menos uma indumentária. Se ela tem uma indumentária, ela traz consigo um bem pessoal. Se traz consigo um bem pessoal, em outras palavras, já descartamos essa hipótese aí trazida, né? Essa hipótese excepcional do 1829, inciso 1. Terceiro detalhe que é bastante interessante. Quando nós também fazemos a leitura, nosso legislador, ele, de vez em quando, ele acaba se equivocando, né? E por que você fala disso? Porque quando a gente faz a leitura acerca das exceções, lá vai estar escrito assim, olha, do regime da separação legal obrigatória, e ele coloca não o artigo 1641, ele coloca o artigo 1640. E daí o que acontece? As pessoas, quando elas abriam o dispositivo, elas viam que essa separação que está escrito no 1640 não é o da separação legal obrigatória, é da separação convencional, aquela em que as partes, no pacto antinupcial, elas elegem, né, em outras palavras, o regime Furacão 2000, ou seja, ado, cada um no seu quadrado, o que é dele, o que é dela é dela. E daí o que aconteceu? Durante algum tempo, obviamente, os doutrinadores, eles falavam, olha, já que tem um equívoco do legislador, nós devemos interpretar esse dispositivo a abarcar, ou seja, tanto a separação total imposta pela lei, 1641, quanto a separação total oriunda da vontade das partes, convencional. Então a gente tinha uma visão mais abrangente. Ocorre, entretanto, que isso chegou ao STJ e o STJ teve que se posicionar. E ele se posicionando, ele falou assim, não, houve um erro aí do legislador, muitas vezes pode ter sido um erro até mesmo de digitação, e ao invés de colocar 1641, colocou 1640, tá? Então nós devemos interpretar sempre de que maneira? Sempre separação legal obrigatória. E a justificativa dele é justamente acerca da analogia. Vocês lembram de analogia? Quando a gente fala de mecanismos de integração, né? Quando a gente fala, por exemplo, do artigo, se não me engano, 6º ou 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aquela norma sobre direito, Lex Lego, a gente fala sempre daqueles 3 instrumentos: analogia, costumes e princípios gerais do direito. A analogia seria uma interpretação que para ratione, ou seja, para casos semelhantes.
Show de bola! Ocorre, entretanto, que nós temos algumas situações onde eu não posso empregar analogia. E essa foi a justificativa da STJ, mais precisamente. Não foi nem pelo erro de digitação, né? Apesar de ter sido trazido, né, ventilada essa ideia. Qual que é a analogia? As situações que não podem analogia? São 3. Primeira delas, direito penal. A gente sabe que não pode realizar uma analogia em malam partem. Então, se for em malam partem, no direito penal não é possível. Segunda delas, direito administrativo. Porque no direito administrativo a gente tem um princípio da legalidade diverso do direito privado. No direito privado, nós temos o princípio, né, da não contradição legal. Ou seja, eu posso fazer o que eu bem entender, desde que eu não contrarie a norma. E no direito público, né, de regime jurídico administrativo, lá nós temos o princípio da subordinação legal. Eu só posso fazer aquilo que está na lei. E aí está a terceira exceção pela qual a gente não pode abarcar, né, essa hipótese aí de uma, enfim, analogia aqui apta a abarcar essa separação convencional. Qual que é a terceira situação? É quando a gente fala de norma restritiva, norma excepcional. O nosso dispositivo, ele foi claro ao falar, olha, não é possível, né, nós comungarmos aqui, ou seja, darmos a herança no regime da separação legal obrigatória. Ele deixa claro, ele deixa expresso. Então, em todo momento, ele deixou claro que era só no regime da separação legal obrigatória e não, obviamente, da separação convencional. Show de bola! Já demos, então, 3 observações. Vamos agora para a quarta e última observação, a derradeira. Gente, partindo da premissa que os bens, eles se comungam, né? E aí... enfim, que a gente vai comunicar os bens, quais seriam esses bens que serão comunicados aos cônjuges? É uma pergunta, então, quais os bens que vão se comunicar aos cônjuges? É isso que a gente quer saber. E daí, fazendo a leitura do dispositivo, quando a gente fala dessas exceções, vai falar assim, ó, a comunhão, show de bola, né, parcial de bens, se não houver bens particulares. Então, como está escrito, se não houver bens particulares, o que hoje a maioria da doutrina entende? A maioria da doutrina entende assim, olha, então a única coisa que vai comungar para os cônjuges são os bens particulares do morto. E isso, inclusive, está no enunciado. É o enunciado de número 270, né? Então, o enunciado de 270, ele vai trazer justamente esse posicionamento, que só vai comungar para o cônjuge os bens particulares, beleza? Tranquilo? Então, a gente vai fazer o rateio, eu vou explicar mais pra frente como é feito esse rateio, mas só dos bens particulares. Notem o seguinte, o quê? Isso é muito relativo, gente, apesar de ter uma corrente majoritária nesse sentido. E por que isso é muito relativo? Pelo seguinte, depende muito da parte que você está protegendo, né? Que você está atuando causidicamente. Ou seja, a parte para a qual você, então, está defendendo a causa. Porque, obviamente, se eu estou do lado do cônjuge, eu não vou falar que são só os bens particulares. Porque os bens particulares, tipo, são poucos os bens. Eu vou falar assim, meu, né? Poxa... Por que eu vou querer, sei lá, uma coisa que o sujeito já adquiriu e eu quero comungar comigo, né? Bem que era só dele. Não, eu vou querer todos os bens. Em outras palavras, se eu tiver pelo cônjuge, eu vou falar assim, olha, a interpretação deve ser dada para os bens comuns, né, quanto para os bens particulares. Em outras palavras, você pode trazer uma interpretação mais extensiva, apesar de não ser a prevalecente. A prevalecente seriam só os bens particulares, não só pelo esse dispositivo, que eu falei para vocês, exceção da comunhão parcial, se não havendo bens particulares, e também de acordo com o entendimento, que se houver bens comuns, o cônjuge ele já retirou parcela desses bens comuns na meação, tá? Então é mais ou menos essa ideação. Gente, deixo desde já para vocês um forte abraço, excelentes estudos, e nós não terminamos ainda o 1829, inciso 1. Temos algumas regras que eu tenho que trazer ainda para vocês, né? Alguns detalhes acerca de como que é feita essa divisão e tudo mais. Até lá, deixo então um forte abraço novamente e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.